capítulo 2. Hoje nós estudaremos do versículo 10 ao versículo 13. Em 2028 a gente termina Hebreus, né? Eu digo que eu vou terminar o capítulo, mas toda vez que eu digo isso, dá errado. Vamos ler? Porque convinha que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existam, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Amém. Vamos orar? Senhor bendito, aqui está a tua palavra, Senhor, lida, será partilhada, será ensinada nesse momento. Texto difícil, Senhor, mas tão maravilhosamente nutridor de nossas almas. E meus irmãos sejam abençoados, Senhor, pela tua palavra, pelo ensino dela nesta noite. O Senhor me dê graça, sabedoria e clareza para ensinar, Senhor, a Escritura aqui. E que o Senhor use minha fala, meu pensamento, meu raciocínio, meus argumentos, porque oro, Senhor, que cada argumento seja nada mais do que a própria Bíblia ensina. E como o autor sagrado foi dirigido por teu Espírito e como este ensino está em harmonia com o restante das Escrituras. Nossa capacidade é pouca, Senhor, para entendermos a tua grandeza e a tua sabedoria, mas com a iluminação do teu Espírito Santo, nós podemos aprender muito, podemos nos alegrar no que aprendemos, podemos viver de modo melhor a nossa vida cristã. Assim glorificaremos o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa-nos. É o que nós te oramos. No teu nome. Amém. Meus irmãos, uma breve recapitulação do que nós vimos no último estudo para então entrarmos nesta passagem. E é uma passagem difícil. Hebreus tem muitas passagens difíceis, mas não insolúveis. Nós só precisamos ter paciência e examinar o texto sagrado com muita cautela e muito temor no coração, para entendermos o que o autor está falando. No começo do capítulo 2, nós temos a primeira de várias advertências, ou várias exortações que o autor aos Hebreus faz. Ele nos traz uma série de instruções, sempre, sobre Cristo, isso até o capítulo 10, concernente ao sacerdócio de Cristo. E depois de uma série de instruções, ele sempre traz uma exortação. Hebreus 2, de 1 a 4, como nós lemos no início, é a primeira exortação. Do verso 5 ao verso 9, o autor aos Hebreus retoma aquilo que foi trabalhado no capítulo 1 sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Ele vai nos mostrar novamente que Cristo é superior aos anjos. Por isso, no verso 5 ele diz: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. E nós estudamos muitas coisas sobre o papel dos anjos e como a Escritura mostra a autoridade dos anjos na própria criação. Averiguamos isso desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, quando nós chegamos ao versículo de número 10 até o versículo de número 13, nós chegamos num ponto crucial e muito importante do argumento do autor aos Hebreus, porque ele voltará a falar sobre a encarnação de Cristo. E ele
relacionará a encarnação de Cristo com os pesares, as dores, os sofrimentos, as angústias, os temores do povo de Deus. Por que ele faz isso? Em primeiro lugar, porque aqueles irmãos hebreus estavam enfrentando perseguição. E nessa perseguição eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Em segundo lugar, nós vamos entender que todas as vezes que o Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, Pedro, nos falam sobre a encarnação, esses apóstolos sempre estão fazendo a relação da encarnação de Cristo com a nossa vida prática. Nós vamos nos lembrar que em Filipenses 2, Paulo vai dizer que Cristo humilhou-se, ele esvaziou-se. E aquele ensino não é um ensino focado exclusivamente na encarnação e na humilhação de Cristo. Paulo não disse assim, agora eu vou ensinar sobre a encarnação. Não é assim que funciona lá. O texto está lá, ensina sobre a encarnação, mas ele está relacionado a uma desavença que estava acontecendo na igreja de Filipos. E Paulo usa a doutrina da encarnação e da humilhação de Cristo para ensinar lições de humildade aos irmãos filipenses. Aqui ele vai falar da encarnação de Cristo, não Paulo, né, talvez Lucas ou Barnabé, mas ele vai usar a doutrina da humilhação de Cristo e da encarnação para ensinar sobre o compadecimento de Cristo, ou a misericórdia de Cristo, o amor de Cristo pelos eleitos que sofrem. Interessante, né? Mas nós precisamos aqui entender uma série de questões difíceis no vocabulário do autor aos Hebreus. Deixa eu levantar primeiro aqui a problemática para aguçar a curiosidade de vocês, e depois a gente vai destrinchando o texto, certo? A primeira coisa que eu quero conduzir vocês aqui a pensar comigo é o seguinte, pensarem comigo é o seguinte, verso 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Quem é esse que está conduzindo muitos filhos à glória? De quem o verso 10 está falando? Não. Não. Veja. Aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. De quem está falando? O Pai. Certo? O autor da salvação deles é Cristo. Certo? Então, quem aperfeiçoaria Cristo? Quem? Que Deus, que pessoa? Deus Pai. E Cristo podia ser aperfeiçoado como? Se ele é Deus perfeito eternamente. Como Paulo diz em Romanos 9:5. Como Jesus poderia ser aperfeiçoado? Veja só, agora o verso 11. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Quem é que santifica? Verso 11. Hã? Não. Cristo. Certo? Cristo é o que santifica. Veja, pois tanto o que santifica. Veja que a frase anterior é o autor da salvação deles. E agora, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. De um só quem? Deus. Alguns autores vão dizer Adão. Nós vamos chegar lá. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Verso 12. A meus irmãos declararei o teu nome, a dar-te louvores no meio da congregação. Uma citação, Salmo 22. Verso 13. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. Isaías 8:17. E eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Isaías 8:18. Certo? Então, o autor aos Hebreus está trabalhando com dois textos, desenvolvendo seu argumento nesse bloco. Salmo 22. Salmo 22 fala o que sobre Cristo? Lembram? Sofrimento. É um salmo messiânico que trata do sofrimento de Cristo. A igreja do primeiro século lia o Salmo 22 nas suas liturgias. Era compreensível o argumento do autor aos Hebreus quando ele estava mencionando o Salmo 22 aqui.
embora ele não diga o Salmo diz, né? Ele apenas menciona o texto que o Salmo diz. Então, para aquela comunidade que estava recebendo, a leitura do Salmo 22 era comum, conhecida. E o autor aos Hebreus está usando esta passagem para ensinar sobre a humilhação, morte de Cristo, sua compaixão pelo seu povo e o amor dele pelo seu povo. Então, o autor aos Hebreus vai mencionar agora Isaías. Eu porei nele a minha confiança. E quem diz isso no livro de Isaías? Isaías. Quem diz isso é Isaías. Certo? E aí o mesmo verso, diz o seguinte depois: Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Quem diz isso? Isaías, falando dos filhos dele mesmo, dos filhos do próprio Isaías. Este é o argumento. Qual era o contexto de Isaías? Aquela parte está sendo concluída no livro do profeta, diante das problemáticas que estavam envolvendo o povo de Israel, diante da incredulidade que o povo de Israel vinha sustentando, a dureza de coração do povo de Israel. Então Isaías vai dizer: Eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. Veja só o que Isaías está dizendo. Eu porei minha confiança no Senhor. Diante desse caos que está o povo e a religião de Israel, a minha confiança está no Senhor e os meus filhos estão aqui perante o Senhor. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Embora a gente não consiga fazer a conexão, né, de por que o autor aos Hebreus citou Isaías se o contexto lá era o caos na religião israelita. Isaías estava falando dos filhos dele, da sua geração em obediência a Deus, e aqui o autor aos Hebreus está falando para uma igreja que está prestes a se desviar das verdades do Evangelho, porque está em sofrimento. Estão entendendo, irmãos? Este cenário é importante para entendermos esta passagem que está diante de nós, que o autor aos Hebreus nos legou aqui, guiado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito de Deus, e que contém muita sabedoria. Vamos lá. Vamos investigar. Primeiro nós vamos considerar aqui que o autor aos Hebreus está tratando da humilhação de Cristo. Se estamos falando da humilhação e sofrimento, estamos falando da encarnação. Se estamos falando da obediência de Cristo, estamos falando de cumprimentos do Messias em relação ao que o Antigo Testamento havia prometido. Esta passagem está localizada num fluxo argumentativo importante de ser entendido para que nós entendamos o que o texto propõe, certo? Nós vamos voltar um pouco ao capítulo 1, para termos um contexto teológico, uma visão panorâmica teológica do texto, para entendermos como o autor dos Hebreus está argumentando. Veja só, no versículo de número 5, vamos recapitular aqui algumas coisas. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei. Nós aprendemos, quando estudamos esse versículo, que este gerar não está ligado à criação de Cristo. Cristo não foi criado. E esse gerar está ligado à ressurreição, ao coroamento de Cristo, né? O autor está citando aqui um salmo de coroação. Então, é uma ideia de coroação. Quando estamos falando da coroação de Cristo, estamos falando da ressurreição. Ok? Nós temos basicamente 3 estados vivenciados por Cristo: estado de glória, estado de humilhação, estado de exaltação. O estado de glória antes da encarnação. Ele estava com seu Pai em glória. Estado de humilhação na encarnação. Quando é que começa a humilhação? No nascimento. Estado de exaltação, quando Cristo ressuscita. Ok? Vamos lá, didaticamente, tá? Para vocês entenderem todo o argumento. No estado de humilhação, nós temos algumas fases. Quais são as fases? Nascimento, desenvolvimento, crescimento, ministério público de Cristo, sua pregação, seus ensinos, sua morte. Estado de humilhação. Todas essas fases compõem o estado de humilhação. Quando nós chegamos no estado de exaltação, temos também algumas fases. Primeira fase, ressurreição. Ele ressuscita. Todo o poder me foi dado dos céus e na terra. Está conectado à ideia de tu és meu filho, hoje te gerei. Segunda fase, o estado de exaltação.
ascensão. Cristo foi assunto aos céus. Atos 1. Né? Quando os discípulos veem Jesus subindo, e os anjos estão ali também contemplando. Assim como Jesus nasceu, os anjos estavam contemplando e louvando. Quando ele é assunto aos céus, quando ele morre, quando ele ressuscita e quando ele morre, os anjos estão ali. Na consolação, na angústia, os anjos estão ali também. Então, a segunda fase do estado de exaltação, ascensão. Terceira fase. Cristo está à destra de Deus. A intercessão de Cristo, certo? Isso faz parte do estado de exaltação. Quarta fase, segunda vinda. Estado de exaltação, certo? E reino eterno. Quando ele vier e reinar eternamente. Então, essas são as fases. A primeira, ressurreição. Segunda, ascensão. Terceira, está à direita de Deus. Intercessão, certo? O autor aos Hebreus está trabalhando aqui com que estado de humilhação ou de exaltação? Em Hebreus 1, a partir do 5. Veja. Verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho diz: o teu trono é para todo sempre exaltação. Alguns vão argumentar que no verso 6 o autor está tratando da humilhação, certo? Outros vão dizer, continua tratando sobre a ressurreição. Não afeta o ensino bíblico, mas vamos olhar o bloco. O que é que o autor aos Hebreus está tratando? Pode ser humilhação e exaltação, mas há uma sobreposição da exaltação aqui no tratamento. Verso 8 ainda. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então está trabalhando sobre o reino, a segunda vinda, né? A ressurreição, a segunda vinda. Verso 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Veja, unção. Quem recebe unção no Antigo Testamento? Sacerdote, rei e profeta. Esses ofícios já aparecem do verso 1 ao verso 4 do capítulo 1. Sacerdote, rei e profeta. Mas aqui o autor está retornando à questão do sacerdócio real de Cristo, o seu reino. E aí, verso 11: eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e com vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Está fazendo referência à eternidade de Cristo e ao vigor e à perenidade do seu reino, não é? Então, esse é o contexto teológico. Então, aqui o autor está trabalhando sobre estado de exaltação, mas agora, no capítulo 2, do verso 10 ao 13, sobre estado de humilhação, focando no sofrimento do Messias. Então, veja, verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, está falando da criação, né? Da criação, todas as coisas. O tema da criação volta, de novo, conduzindo muitos filhos à glória. Quem são esses muitos filhos? São os eleitos. Certo? Uma relação aqui de doutrina da criação, doutrina da redenção. Isso é importante, certo, irmãos? Ele criou e ele conduz os seus filhos à glória. Então temos um foco posto. Criação, redenção. Isso aqui é importante na leitura dessa passagem. E vocês vão entender por quê. Então ele continua. Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. A bronca tá. Como assim aperfeiçoasse? Certo? Veja, o autor está trabalhando aqui, como eu disse, no estado de humilhação. E há dois pactos, vamos dizer assim, que nós precisamos entender para entender essa passagem à luz de todo o contexto anterior. Pacto da redenção. Pacto de obras. Certo? Atenção agora, tá? Pode ser mais difícil essa parte.
existe um pacto da graça. Isso se manifesta visivelmente na conversão de pecadores e quando eles são enxertados no corpo de Cristo. No pacto da graça, há o pacto da redenção e o pacto de obras. Quando se dá o pacto da redenção? Na eternidade. O Pai está em aliança com o Filho. Esse pacto se desenvolverá a partir do estado de humilhação. Cristo assumirá o lugar dos eleitos, dos filhos que serão conduzidos à glória, para conquistar para os eleitos a vida eterna. Ok? Pacto da redenção, Efésios 1. Lê ali a partir do verso 9 ao 11, nós vamos observar isso. Estudamos um pouco sobre isso na exposição de Efésios. Exato. Então, chegamos ao pacto de obras, Gênesis. Adão, você não pode comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. Você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso vai gerar morte para você e para a criação. Morte ali era morte espiritual, uma possibilidade de morte eterna e morte física. Era condenação. O que é que acontece? O abençoado come daquela árvore justamente, com a sua esposa. Ele quebra o pacto de obras. Certo? Quebra. O que é que acontece quando ele quebra? Condenação. Morte. Ok? Mas o pacto está posto. Continua existindo. Israel aparece na história da redenção como um possível segundo Adão. Israel peca, eu vou usar esse termo aqui para vocês entenderem, peca também pela gula, literalmente, né? Queremos comer as coisas do Egito, queremos voltar para lá. E o que é que Deus diz em Deuteronômio? Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Israel recebe a lei de Deus e nela também o pacto de obras e quebra. Porque uma vez este pacto quebrado em Adão, ninguém conseguirá cumpri-lo. Então Deus mostra no Antigo Testamento, em toda a história de Israel, que Israel não conseguirá cumprir o pacto de obras. Israel fracassa todo o Antigo Testamento, percebe? Todo o Antigo Testamento é uma história de fracasso. E a história de sucesso de Deus. Fracasso de Israel e sucesso de Deus. Porque Deus está perseverando a levar a cabo a obra da redenção. Mesmo com a fraqueza e incapacidade do povo de Israel, que era um povo escolhido nacionalmente. A semente de Abraão. E aí chegamos em Mateus 4. Jesus é tentado no deserto. Como são as tentações? A primeira, Jesus estava há quantos dias lá? 40. O que é que Satanás diz? Transforma as pedras em pães. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele estava com fome. Pão, provação, tentação, deserto. Jardim, árvore, conhecimento, fruto. Deserto, sem lugar de repouso confortável, sem água de modo fácil, sem comida. Jardim, comida, água, descanso, segurança. Sem nenhuma inimizade. Adão cai no contexto de tranquilidade total. Jesus não cai num contexto de escassez total e tentação constante. Adão e Eva foram tentados em um momento. Jesus foi tentado 40 dias. Jesus cai? Não. Ele vence. O que é que ele cumpriu? Pacto de obras. Em nosso lugar. Então ali a obra da redenção já está aparecendo. Ele já nos substitui cumprindo o pacto de obras. Isso chega ao seu ponto mais alto na morte e na ressurreição de Jesus, o grande triunfo. Né? Então o autor aos Hebreus está trabalhando com base nisso. Nós vamos ver que até quando chegarmos até o capítulo 4, ele sempre está dialogando com Gênesis 1, 2,
doutrina da criação, doutrina da redenção. Por isso que eu frisei para vocês que o texto diz, aquele, verso 11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Então, há um apontamento para Deus Pai como a fonte. E aí a bronca para nós aqui é, sim, mas Jesus veio de Deus como o povo de Israel também veio de Deus. Então, o texto está dizendo que Jesus foi criado? Não. O texto está dizendo que ele encarnou. E quem fez Cristo encarnar? Deus. Deus está vindo. Jesus está vindo por um processo estabelecido no pacto de redenção para cumprir o pacto de obras. Cristo encarna. E o povo de Israel também vem de Deus, porque são criados por Deus. Ok até aqui, irmãos? Difícil, né? Mas vamos lá. Verso 10 ainda. Porque convinha que aquele, por cuja causa, por quem todas as coisas existem, doutrina da criação, conduzindo muitos filhos à glória, doutrina da redenção, aqui, talvez, um feixe de luz em relação à saída do Egito, terra de Canaã, conduzindo seus filhos à promessa, que é para nós um eco de saindo daqui e indo para a glória celestial, assim como o povo saiu do Egito, nós saímos do pecado, assim como o povo entrou em Canaã, nós entraremos nos portais eternos. Certo? Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Vamos desvendar esse mistério aqui. Primeiro aqui que quando nós observamos o verbo aperfeiçoar, a palavra perfeito aqui deve ser entendida como significando atingir um objetivo supremo, não como algo que tem falhas e se torna melhor, certo? É nesse sentido que a palavra perfeito aparece em Hebreus. No contexto da epístola aos Hebreus, o termo fazer perfeito significa que Jesus removeu os pecados de seu povo da presença de Deus. Ok? Assim como o sacerdote, ao oferecer o sacrifício, o pecado do povo era removido. Agora, Jesus é um sumo sacerdote perfeito, mas a ideia de aperfeiçoar aqui é que ele é o segundo Adão e está cumprindo o pacto de obras. Então, a ideia aqui é uma perfeição, um alcance de perfeição nesse sentido. Os irmãos estão me acompanhando? Ele nasce, ele prega, ele sofre, ele se angustia, ele morre. Nesse sentido, ele está sendo aperfeiçoado porque ele está cumprindo o que Adão não cumpriu. Então, o aperfeiçoar ele aqui é ele levar a cabo. Deus está com ele, seu Pai está com ele, levando tudo a cabo para a obra de redenção. Só há um momento que o Pai não está com o Filho, que é na morte, né? O Senhor desampara. E nós vamos entender isso também quando chegarmos no momento propício. Então a perfeição aqui significa isso. Abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus 10. Esse texto é interessante. Hebreus 10. Verso 14. Não. Por quê? Porque há uma diferença da natureza humana de Cristo para a natureza humana de Adão. Cristo tem perfeita natureza humana, assim como Adão tinha perfeita natureza humana. Mas nessa natureza humana de Adão, na natureza humana de Cristo, tem uma questão crucial que diferencia. A vontade. A vontade faz parte da natureza. A vontade do Adão perfeito poderia desviar-se. A do segundo Adão perfeito, não. Sim. Outro ponto. Em Adão havia possibilidade de um desvio por causa do seu livre-arbítrio. Cristo vai dizer que a sua vontade, o seu desejo é fazer a vontade do seu Pai. Por isso que ele vai dizer em João 10, eu e o Pai somos um. Havia uma conexão divina, profunda. Não tem sentido em termos bíblicos
Cristo ter tido a possibilidade de pecar. Se isso acontecesse, ele não poderia ser Salvador. Sua natureza humana está conectada com o propósito que ele veio realizar. Sua natureza humana fez tudo o que a natureza humana de um pecador faz, em termos de necessidade. Cristo foi no banheiro, Cristo bebeu água. Cristo não gosta de pensar nisso, né? Ele precisava no banheiro, ele precisava tomar banho. Ele precisava dormir. Mas a natureza dele tem esse ponto de destaque, né? Então, ele não se aperfeiçoou humanamente, no sentido de conhecimento de Deus. Ele é Deus. Né? Ok? Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A palavra aparece aqui de novo, entende? A ideia de aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados é levar a cabo, não é melhorar a sua obra até santificar o crente. É levar a sua obra até o fim. Aquele que começou a boa obra, disse Paulo, né? Vai concluir essa boa obra. Não é uma possibilidade, talvez concluirá. Ele vai concluir. Então ele aperfeiçoa desta forma. Ok? Vamos lá. Já sabemos o que é isso aqui no versículo 10. Então vamos para o versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, tudo vem de um só. Isso aqui eu já expliquei também. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Isso aqui também é muito interessante. Muito interessante mesmo. Por quê? Deixa eu só, antes de prosseguir aqui, eu quero ler para vocês essa versão que eu anotei aqui para ler e não li para vocês. Há uma tradução, não sei se Jéssica consegue colocar aí, a NVT, do versículo 10, 2 de 10. Essa tradução da NVT corresponde ao que o texto original realmente está dizendo. Não que a atualizada esteja errada a tradução, mas esta versão bíblica, em português, ela clareia para nós o sentido do versículo 10. E clareando, nós vamos chegar no versículo 11 de modo mais tranquilo. Veja só o que diz na NVT. NVT? Essa é a atualizada. Essa é a atualizada. Eu leio aqui. Diz assim, irmãos, da NVT. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. A ideia de o líder perfeito para conduzi-los à salvação é uma ideia de que Jesus cumpriu todo o plano redentor, então ele se tornou o líder perfeito, que Adão não foi. Ele cumpriu cabalmente todo o plano. Né? Essa tradução é muito boa. A NVT é uma boa versão bíblica em português. Então chegamos ao verso 11. E nós vamos ler assim, ou melhor, já lemos, né? Mas nós vamos considerar aqui. Por isso é que não se envergonha de lhe chamar irmãos. O autor dos Hebreus nos mostra aqui que Jesus é o nosso irmão mais velho. Não é? Ele é nosso irmão mais velho. Ele nos chama de irmãos. Grant Osborne, um comentarista bíblico,
nos dá dados interessantes no seu comentário. Ele diz o seguinte: o resultado é que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. A honra e a vergonha, diz Osborne, constituíam a espinha dorsal do tecido social do mundo antigo. O fato de Jesus não ter vergonha de seus seguidores conferiu aos seus seguidores honra. Deu para entender? Os seguidores de Jesus receberam um status de honra por causa do seu sacrifício. Algo completamente estranho ao mundo antigo, porque aquele que vivia num estado vergonhoso não tinha, via de regra, a possibilidade de sair daquele status econômico-social para um status elevado. O autor aos Hebreus traz isso para o sentido espiritual. Jesus não se envergonha deles, porque eles são tirados de um estado de vergonha por causa do pecado. E eles são colocados num lugar de honra. Honra aqui não tem nada a ver com o neopentecostalismo, tá? Aquele papo furado do pentecostalismo, você tem que honrar, né? Honre o seu líder, essas coisas bestas, né, que eles têm lá. Então, aqui o sentido é muito mais profundo. Osborne continua: todos os relacionamentos dependiam de tais distinções sociais no mundo antigo, e Cristo acaba de removê-las completamente, tornando cada um de seus seguidores seu irmão e sua irmã, e parte da sua família. Isso era inédito no mundo antigo. Isso não existia no mundo antigo. O cristianismo revolucionou o mundo antigo. Quando nós lemos, por exemplo, Paulo falando sobre humildade, irmãos, não existia esse conceito. Uma pessoa humilde no mundo de Paulo, no mundo do Novo Testamento, era uma pessoa desonrada. E aí Paulo vem falar de humildade. Jesus vai falar que aquele que quiser ser maior, seja o menor. Sirva primeiro. Então, essa perspectiva, ela vem originalmente do cristianismo. Mas aqui a gente chega a um outro ponto agora. A ideia de santificados, né? Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos provêm de um só. A palavra santificado aqui, ou santificar, o verbo santificar, seria melhor traduzido por consagrar. Por quê? Porque a palavra santificar, ela pode ter um sentido de crescimento espiritual. Sejam santos porque eu sou santo. Então, a igreja vai buscando santificação gradativa, progressiva. Não é esse o sentido do texto. Então, a ideia aqui é de que nós estamos falando de um sumo sacerdote que intercede pelo povo. Então, a ideia do sumo sacerdote deve estar na nossa cabeça. Então, quando nós lemos o verso 11, tanto que consagra, né, é o texto, como os que são consagrados, todos vêm de um só. Quem são os consagrados? A igreja, os eleitos, aqueles que o Senhor está conduzindo à glória. Veja a ideia, conduzindo à glória, a ideia de reinado para a igreja. Reino de sacerdotes. No verso 11, consagrados em relação à igreja. Reino de sacerdotes. Cristo é rei, sacerdote e profeta. A igreja também tem uma natureza real, sacerdotal, profética. Não maior do que Cristo, mas derivada de Cristo. Muita coisa, né? Meu Deus. Vamos continuar. Versículo 12. E aqui a gente entra nas menções, né? Sim. Sim, sim, por meio de Cristo. A ideia de irmãos, a ideia de que somos consagrados, que ele nos consagra, né? Então, essa é uma ideia que transmite a doutrina da adoção perfeitamente, sabe? Transmite a doutrina da adoção dos filhos de Deus. O verso 12 também ratifica isso, o verso 13 também nos fala sobre isso, né? Vamos entrar aqui nesse ponto da família da fé, né, agora. Então, quando nós lemos aqui o verso de número 12, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Onde está localizado isso? Vamos ao Salmo 22.
Vamos ler um bloco aqui que é muito interessante, a partir do verso 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me o que? Diz aí. O que é isso aqui? Isso aqui não aconteceu com o salmista. Exato. É profético. Isso aqui é profético. Posso contar, verso 17, todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Isso aconteceu, né? Verso 19. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Isso aqui. Isso aqui aconteceu? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Uma alusão a isso também. Não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Alusão à angústia de Jesus também, no Getsemane. Faça-se a tua vontade, não a minha. Se puderes, passa de mim esse cálice. Jesus estava pedindo socorro ali. Verso de número 20. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. É uma referência aqui às feras. O salmista usa muito essa referência às feras para falar dos inimigos. Verso 22. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te louvores no meio da congregação. Veja só. Veja a sequência que lemos desde o verso 16. A descrição do sofrimento do Messias, as suas mãos, as suas vestes repartidas, a sua angústia, o seu abandono, tudo isso é uma descrição da crucificação. Aí rompe o novo bloco no Salmo 22 que diz: a meus irmãos declararei o teu nome. Crucificação, morte, sofrimento, a meus irmãos declararei o teu nome, então cantar-te-ei louvores. Né? No meio da congregação. O Messias falando, certo? Quem cantará louvores com a congregação? O Messias. O Messias se alegrará com a congregação depois do seu sofrimento por meio do Espírito. O seu sofrimento leva a igreja a alegrar-se junto com ele. O autor aos Hebreus pega essa ideia toda. Ele menciona o verso 22, mas ele traz o bojo todo, do 16 ao 22, mostrando o sofrimento de Cristo e agora a alegria de Cristo no verso 12. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Veja, Cristo cumpre o pacto de obras. Ele conclui o processo da redenção na cruz, cumprindo também os votos que Cristo fez no pacto da redenção com seu Pai. Houve um acordo divino, um concílio divino. Então, quando ele cumpre isso, ele diz: alegrar-me-ei com os filhos que Deus está conduzindo à glória, com a congregação, com o meu povo. A minha morte, o meu sofrimento, o meu penar gerará alegria para o meu povo. E eu estarei me alegrando com o meu povo. Pausa aqui, irmãos, para uma aplicação. Contexto: a igreja dos Hebreus estava em perseguição, em tristeza, em consideração em abandonar o cristianismo, ou, no mínimo, adotar práticas judaicas junto com o cristianismo, por causa do sofrimento. Aí o autor aos Hebreus diz assim: Cristo sofreu muito mais. Cristo sofreu muito mais. Ele foi mais abandonado do que vocês. É esse o sentido. Ele foi mais envergonhado do que vocês. Mas ele não se envergonha de vocês. E ele chama vocês de irmãos. E ele é o sacerdote perfeito, consagrado, que consagra vocês. Faz sentido, irmãos? Toda a aplicação que o autor aos Hebreus está fazendo do Salmo 22 para aquela igreja ali, no contexto de sofrimento. Aí alguns dizem assim:
Mas a igreja no nosso tempo não quer saber de doutrina, o povo está sofrendo, o povo quer consolação. Não tem consolação verdadeira sem doutrina. Não tem. O que traz consolação à igreja é a doutrina. Todas as vezes que a Bíblia está ensinando a doutrina, e sempre ensina a doutrina, é para que o povo de Deus seja fortalecido, santificado, consolado, exortado. Então não tem verdadeiro ânimo espiritual sem doutrina. O que temos são chavões, são frases, são fórmulas psicológicas que tentam animar o povo em um pouco tempo. Isso anima agora, daqui a pouco você está mal de novo. O Evangelho vem nos mostrar a realidade da obra de Cristo, para nos fortalecer e nos animar verdadeiramente, de que ninguém sofreu mais que Cristo, e que ninguém nos ama mais do que Cristo, porque o seu amor é sacrificial. Aí vem a grande pergunta: Cristo sofreu tudo isso para alegrar-se junto com você. E aí nos lembramos da fala de Paulo: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Aí a pergunta: nós estamos fazendo isso? Ou quando nós estamos abraçando o sofrimento, nós deixamos de nos alegrar em Deus? Não estou falando da gente se alegrar com a vida, irmãos, com a vitória do time que ganhou, com não sei o que lá, com a bolsa de valores, com o mercado financeiro. Eu estou falando de uma alegria espiritual, uma alegria sobrenatural, uma alegria que vem do Espírito Santo, como Paulo diz em Tessalonicenses. Cristo sofreu tudo isso para se alegrar conosco. Aí o autor está dizendo assim: temos aplicativos para os irmãos. Irmãos, embora vocês estejam enfrentando dificuldades, a obra de Cristo proporciona alegria e ele está pronto para alegrar-se com vocês. Lembramos da frase lá de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei em tua casa, cearei contigo e tu comigo. Isso fala de comunhão. Cristo está ansiando ter momentos alegres com a sua igreja, por causa da sua obra. Essa é a maior alegria que o povo de Deus tem, a obra de Cristo. Estar à mesa com Cristo, compartilhar a mesa com Cristo, é banquete espiritual. Vamos lá? Continuar? Sim. Foi. Fantástico. Isso é um princípio que permeia o Novo Testamento. A Bíblia diz em Isaías que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Por causa dessa alegria que está proposta, diz o autor aos Hebreus, ele suporta a cruz. Aí Paulo vai dizer assim: irmãos, veja como ele pega a alegria de Cristo, o sofrimento e a alegria de Cristo, e ele aplica para a igreja. Paulo diz: irmãos, as aflições desse tempo presente não vão se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. A Bíblia vai nos ensinando em vários momentos, a partir da doutrina do sofrimento, da morte de Cristo, que a alegria suprema é Ele. Ele é a fonte, Ele é o alvo, Ele é o meio da alegria suprema. Nós temos vida tranquila, irmãos, diante do que esses irmãos viviam. Nós temos vida tranquila. Esses irmãos viviam debaixo de uma incerteza social, econômica, religiosa, constante. E os apóstolos diziam a esses irmãos do primeiro século: se alegrem na obra de Cristo. Se agarrem a isso. Não se agarrem ao que o mundo pode oferecer, ou às certezas que o mundo pode dar, porque o mundo é passageiro, tudo isso aqui vai passar. Cristo não, Cristo permanece. O autor aos Hebreus fala isso. Ele permanece. Então é nele que nós devemos nos segurar. E aí nós vamos chegar agora à menção que o autor faz de Isaías. Vamos ler Isaías 8, do 16 ao 18.
Perfeito. Maravilhoso. A ideia do sofrimento de Paulo aí, né? Sofro o que resta, não é uma ideia de complemento ao sofrimento de Cristo. É uma ideia de que o povo de Deus segue na mesma linha proposta acerca do estado de humilhação e estado de exaltação, certo? Isso está posto na Escritura e é claro, viu? E nós precisamos observar como a Escritura mostra isso. Na epístola de Pedro, na primeira epístola, Pedro vai mostrar isso nas entrelinhas da epístola, nos fundamentos. Assim como Cristo viveu um estado de humilhação, a igreja viverá. E o que é que tem no estado de humilhação? Sofrimento e morte. Sofrimento, obediência e morte. Paulo diz, e foi obediente até a morte, e morte e cruz. Isso é o que compõe o estado de humilhação de Cristo. O que é que a igreja vai viver? Sofrimento e morte. Em alguns períodos mais, em outros períodos menos. O princípio é o mesmo. Cristo se alegrou do que viria após o sofrimento. Aí Paulo diz, me regozijo e sofro. A alegria de Paulo é uma alegria eterna, por causa de uma obra eterna que era feita na vida da igreja. Sofro, mas me alegro. Contrassenso, né? Nosso tempo. Como é que sofre e se alegra, rapaz? Como é que pode dizer isso? Isso não é uma enganação, não é você abraçar uma posição de auto-engano? Não, não é. Porque as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Paulo está dizendo que, mesmo que a medida da aflição seja grande, ela não é grande diante da glória que há de ser revelada. E quando ele diz a glória que há de ser revelada em nós, significa que a glória já está em nós. Ela já habita em nós. E ela se revelará, se manifestará. Que glória é essa que habita em nós? O Espírito. A presença de Deus em nós. Sim, perfeito. Assim como existe um paralelo entre o estado de exaltação de Cristo e da igreja. Né? Cristo foi ressuscitado, a igreja também vai ser. Cristo foi glorificado, a igreja também vai ser. Cristo reinará absolutamente e eternamente, e a igreja vai também, com ele. Então esse paralelo dos estados de humilhação e exaltação está posto em relação à igreja. Por quê? A explicação é simples. O que é que a igreja é de Cristo? Qual é uma das metáforas? Corpo. Corpo. Cristo é a cabeça do corpo. Por isso que diz que nós vamos reinar. Porque somos corpo de Cristo. Não é que a gente vai reinar igual a Cristo, né? A mesma autoridade que Cristo. Mas estaremos com ele ali como sacerdotes reais no reino eterno. Isso é grandioso, irmãos. A gente não tem noção, não. Mesmo que a gente entenda, mas a gente não entendeu, não. Mesmo que a gente diga assim, rapaz, entendi, estou maravilhado. Você ainda não entendeu. Você ainda não chegou na compreensão perfeita, mas você vai chegar. Quando a gente estiver lá, e você vai perceber o que é isso, de fato, né? Você vai lembrar, eu me lembro das exposições de Hebreus. Vamos lá. Depois da sopa. Verso 16 do capítulo 8 de Isaías. Esguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Veja, isso aqui é importante, porque lá em Hebreus a gente vai ter assim: eu porei minha confiança no Senhor. É esta a menção de Isaías 8:17, a parte A. Né? Todo o versículo nos mostra essa confiança. Esperarei no Senhor, esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. O que é que a casa de Jacó estava fazendo? Estava desobedecendo. Por isso que Deus está escondendo o seu rosto da casa de Jacó, que é Israel. Deus inclinar o rosto no Antigo Testamento é sinal de favorecimento. Deus virar o seu rosto
sinal de desfavorecimento. O povo em desobediência, Deus vira o seu rosto. O povo quebrantado, Deus inclina o seu rosto. Certo? Verso 18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Veja só como isso aqui é interessante. Do capítulo 7 ao 12 de Isaías, todo este bloco, né, aqui, é uma seção muito interessante onde Judá é ameaçada por Israel e pela Síria, que estão tentando colocar um rival no trono de Acaz. Esse é o contexto que nós temos ali. Então o Senhor promete a Acaz que o plano não terá sucesso. A aliança de Deus é com a dinastia davídica, não com esses reis usurpadores. Então existe uma tentativa de suplantar o plano real de Deus para o seu povo. Esse era o contexto. O contexto era muito parecido no tempo do autor aos Hebreus. De suplantar o reino, não de Acaz, mas de quem? Cristo. Mas ninguém suplanta o reino de Cristo. Assim como Deus não permitiu que o trono fosse usurpado, não permitirá que Cristo seja suplantado. Cristo triunfa. Né? Então, quando ele diz aqui no 17b, na parte 17b de Isaías, né? Nele porém a minha esperança, parece muito fora de contexto o entendimento que nós temos lá em Hebreus, mas à luz de um enquadramento no que o autor dos Hebreus está trabalhando a respeito de Cristo faz todo sentido, porque muitas vezes as passagens do Antigo Testamento citadas, ou mesmo inseridas no Novo Testamento, são empregadas à luz de todo o contexto no qual fazem parte. E o autor dos Hebreus está usando o contexto geral de Isaías para fazer aquela menção. Ele não pensou. Ele está pensando naquele contexto de usurpação, naquele contexto de suplantação, está exaltando Cristo. Então a citação aqui de Isaías 8,17 não é um recurso retórico aleatório do autor dos Hebreus, mas uma demonstração de que o Messias é o preenchimento pleno do padrão da fidelidade de Deus ao seu povo. Jesus preenche todos os requisitos estabelecidos no pacto da redenção para salvar o seu povo e para trazer alegria ao seu povo. Esse é o grande contexto. A promessa do nascimento do Messias. Perfeitamente. Então, como é que a gente pensa finalmente aqui nos versos finais? Verso 13, né? Eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Menção maravilhosa. O que é ou o que significa Jesus dizer eu porei nele a minha confiança? Vocês acham? Porque no contexto de Hebreus, o autor dos Hebreus coloca essas palavras na boca de Jesus. Porei nele a minha confiança ou a minha esperança. Está falando desse cumprimento de todo o pacto de obras para a salvação dos eleitos. E Deus estaria com o Filho no cumprimento de toda a missão. E aí, para abrir as cortinas, Jesus vai ser batizado no Rio Jordão e o Pai diz: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. O monte da transfiguração. Meu filho, que eu tenho prazer nele. Deus vai confirmando a missão do Filho. Jesus vai ressuscitar Lázaro. Pai, eu te agradeço, porque tu sempre me ouves. Lázaro saia. Lázaro saia. Jesus tem fé inquebrável no Deus Salvador. Interessantíssimo, né? E por que? Como é que é isso aí, pastor? Que negócio meu doido. A fé que Adão não teve.
para confiar em Deus, no cumprimento do pacto. Jesus, na sua humilhação, teve como homem, cumprindo o que Adão não cumpriu. Fazendo isso, então, o texto diz, Cristo perante o seu Pai no grande encontro, certo? Cristo perante o seu Pai no grande encontro. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Paulo vai dizer que Cristo entregará a igreja ao Pai. Se perder. Pronto. Jesus vai dizer ao seu Pai, Pai amado, tudo está concluído. Da minha humilhação, a glorificação de todos os eleitos. Estão eles aqui, o filho vai dizer ao Pai. Como eu lhe prometi no pacto da redenção, nenhum se perderia. Nenhum se perdeu. Todas as ovelhas que tu me deste, nenhuma saíram das minhas mãos. Todas estiveram sob o meu cajado. Todas estiveram sob o meu cuidado. Todas foram curadas, saradas e trazidas. Aqui está o teu grande rebanho. E aí teremos a grande festa. O grande encontro para sempre. Não terminei não, tem minhas aplicações aí. Primeira coisa, irmãos. Aceite que o caminho da glória é um caminho de sofrimento, é a vereda da justiça. Para chegarmos naquele grande dia, nós sofreremos muito aqui. O texto diz, convinha que aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação. Se Cristo cumpriu toda a vontade do Pai por meio de sofrimentos, para concluir todo o processo, por que nós não sofreremos? Nós sofreremos, no mundo tereis aflições. A palavra aflição ali significa sofrimento. Jesus disse, vocês irão sofrer. Ele não disse o contrário. Ele afirmou, vocês irão sofrer, mas tenham um bom ânimo. Aí ele não diz assim, vai passar. Ele diz, eu venci, tenham um bom ânimo, porque eu venci. Mas nesse eu venci, tem algo implícito. A glória de vocês, ou a glória que está em vocês, vai se manifestar. A vitória de vocês será muito maior. O sofrimento de Cristo nos mostra o propósito de Deus para conduzir muitos filhos à glória. Então, não estranhe, meu irmão, minha irmã, as provações. Se as provações fossem incompatíveis com a fé, você devia estranhar, mas elas não são. As provações, sofrimentos, são totalmente compatíveis com a caminhada cristã no Evangelho. Deus conduz seus filhos por este caminho, mas quem está na frente nessa peregrinação não é Moisés, é o capitão da nossa salvação. Não é Josué, não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, é o capitão da nossa salvação. Ele é que está à frente nos conduzindo. Segunda coisa, aprenda a descansar na obra plenamente completada por Cristo. O aperfeiçoamento de Cristo, como nós vimos, refere-se a esse cumprimento integral de sua missão. Então, a sua segurança como crente não repousa em progresso moral. Sua segurança não repousa nisso. Entenda o que eu estou dizendo. Viu? Então eu vou estar seguro na minha salvação se eu pecar menos. A segurança não depende disso. Isso não deve lhe levar ao pecado, deve lhe constranger. Entenda só, isso é evangelho, viu? A sua segurança espiritual não depende da sua santificação. Depende de Cristo. Por amor a Cristo, então, você buscará a santificação. Mas a obra de Cristo é perfeitamente consumada. O que é que isso quer dizer? Se você é um eleito, nada lhe separará do amor de Cristo.
em seus pecados. Isso deve nos constranger muito. Isso não quer dizer que ele vai aprovar os nossos pecados. Mas nada. Veja só como isso é. É o seguinte, irmãos. Não há nenhum pecado que você cometa que rompa o amor de Cristo por você. Nenhum. Se você é um eleito, não há nenhum pecado que você cometa que ele diga assim: a partir de hoje eu não lhe amo mais. Não. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo é imutável pelos eleitos. Nada pode abalar o amor de Cristo pelos eleitos. Nada. Terceiro, lemos no capítulo que nós estamos estudando. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Então isso nos ensina sobre a busca consciente da santificação. Não apenas como um fado de não posso fazer isso porque é pecado, não posso fazer isso porque é pecado, não posso fazer isso porque é pecado. Não só por causa disso, mas porque estamos unidos a Cristo. Essa é a santificação amadurecida. A santificação do povo está inseparavelmente ligada não ao modo certo de andar, mas ligada àquele que purifica, àquele que santifica. Nós seremos mais santos quando estivermos mais perto dele. Você pode até deixar de cometer alguns pecados externos, mas você só crescerá em santificação se você estiver mais perto dele, se você entender que ele é a grande fonte da santificação. Quarto, o livro vai dizer assim: ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Isso aqui é maravilhoso, viu? Porque isso nos ensina que os nossos pecados passados não devem nos envergonhar mais. Porque ele não se envergonha de nós. Às vezes somos solapados e estremecemos com as recordações de grandes pecados que cometemos no passado, irmãos. E nos envergonhamos do nosso passado. Nos envergonhamos de nós mesmos. Nós cogitamos: se eu não tivesse feito isso. Mas a consolação está no fato que Jesus não se envergonha de nós. Os filhos podem se envergonhar de nós. Um dia eu disse a meu filho em casa: Miguel, se eu vou chegar na igreja, na frente de todos os seus amigos, eu vou dizer que você é o garotinho do papai. Ele disse: não faça isso, pai. Eu disse: mas você é. Ele disse: eu já sou um rapaz. Eu não sou mais um garotinho. Eu disse: se eu fizer. Ele disse: se o senhor fizer, o senhor vai me envergonhar. Cristo não se envergonha de nós. E por que nós nos envergonhamos de nós mesmos? Nós nos envergonhamos de quem somos, de onde moramos, do que comemos, né? Mania de nordestino. Eu vou na casa de vocês e quando eu saio, o crente diz assim: desculpa aí qualquer coisa, pastor. Mas desculpa o quê? Qualquer coisa. Se tiver alguma coisa, desculpa aí. Você é se envergonhar. Ou não é? Repare não, viu, pastor? A casa é simples, viu? Isso me ofende, viu, irmãos? Isso me ofende. Porque o crente, ele não está consciente, não, mas ele está dizendo assim: olha, pastor, eu sei que o senhor vai reparar em tudo. Então eu estou logo dizendo: não repare, não. Não é não isso, não. Eu sei que o senhor vai sair daqui falando que a minha casa é humilde. Então eu estou logo dizendo para o senhor não falar, não. É, pode ser. Pode ser. Mas vamos ter cuidado com o que a gente. Porque a gente tem algumas falas irrefletidas, né? A gente fala uma coisa e pensa outra. Mas se o outro pensar da forma que você falou, ele não pensou igual a você, que ele não está na sua cabeça, né? Cristo não se envergonha de nós. Quinto,
Exatamente. Cristo não tem vergonha de se relacionar conosco, mesmo sabendo toda a nossa vida. Talvez se a gente sentasse um dia aqui numa roda e dissesse assim, vamos contar os nossos piores pecados durante toda a nossa vida. Diga agora o que, é que você está pensando. Assim, fulano, 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 eu não quero nem contato. Irmãos, isso não acontece, a gente já se afasta. A gente já diz assim, fulano pensa isso. Eu sei que pensa. Nunca falou não, mas eu tenho certeza que pensa. Baixa assim o espírito de onisciência na gente de vez em quando. E a gente sabe o que, é que o outro pensa. Isso é importante que Jéssica falou, porque o texto também está nos conduzindo a isso. Não temos vergonha do irmão. Quinto, cultive comunhão real, e aqui é exatamente essa aplicação. Comunhão real com irmãos que Cristo chama de família. O texto diz, a meus irmãos declararei o teu nome. Então, ao aplicar o Salmo 22, o autor mostra Cristo no meio dos seus irmãos. O texto enfatiza uma fraternidade, uma vida comunitária. A solidariedade de Cristo cria uma solidariedade de discípulos. A comunhão de Cristo com a igreja cria a comunhão da igreja com ela mesma. Então o que, é que a gente aprende aqui? Valoriza a comunhão da igreja como expressão visível da graça de Cristo. Isole-se menos. Caminhe mais no próximo. Caminhe mais com os irmãos. E compartilham a mesma graça. Sexto, aprenda a confiar em Deus em tempos de oposição. O texto de Isaías era de oposição. E o texto de Hebreus diz, porém nele a minha confiança. Meus irmãos, Cristo é apresentado aqui como aquele que confia no Pai em meio à rejeição do seu povo de Israel. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Cristo é apresentado como aquele que confia no Pai no meio da rejeição. Quando as circunstâncias forem adversas, quando a rejeição nos visitar, responda com confiança reverente. Porém nele a minha confiança. Mesmo quando for rejeitado. Mesmo quando alguém se envergonhar de mim. A recomendação é que não aconteça, mas vai acontecer. E quando acontecer, porém nele a minha confiança. Sétimo, irmãos, reconheça que a sua salvação não procede da sua iniciativa, mas da iniciativa de Deus. O verso 13 diz, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. A iniciativa é de Cristo. A linguagem indica que Cristo apresenta esses filhos ao Pai. Então, o que nos resta? Nos humilharmos diante da graça, irmãos. Oitavo, enfrente o medo da morte à luz da vitória de Cristo. Tem crente que tem medo de morrer de se penar. Enfrente o medo da morte à luz da vitória de Cristo. Cristo participou da carne e do sangue. Morreu confiando no seu Pai. Ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Nono, já estou terminando, viu? Só falta esse último. Alegre-se porque a misericórdia divina foi dirigida à descendência de Abraão. Texto. Eu digo que o texto diz no verso 16. A gente não estudou este verso, mas eu quero ler para vocês. Vejam. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Veja que coisa maravilhosa. Ele não socorre anjos. Mas o que é que ele socorre? Quem é descendente de Abraão aqui? A igreja. A igreja. A igreja é mais importante do que os anjos. Paulo vai dizer em Efésios, isso é espantoso, viu? Espantoso. Paulo usa uma expressão em Efésios para a igreja, expressão grega que mostra que a igreja é uma obra de arte de Deus.
Deus nunca disse que os anjos foram feitos à sua imagem e semelhança. Nunca disse. Mas o texto bíblico diz outra coisa espantosa sobre nós. Para a igreja. Vá comigo em Romanos. Capítulo 8. Verso de número 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O que é que diz agora? A fim de que ele seja o primogênito. Deus cria a raça humana e cria a sua imagem e semelhança. Essa raça cai. Essa imagem não é perdida, mas ela é desfigurada. Mas somente a igreja é feita a imagem do Filho. A igreja é salva e santificada para refletir a imagem do Filho, o varão perfeito, o Rei, o amado, o Cordeiro, o Leão, a vida, a ressurreição, a porta, o pão, a água, o pastor, o mestre. A igreja é feita a imagem do Filho. Por último, irmãos, se aproxime de Cristo como o sumo sacerdote misericordioso, que lhe socorre. Ele foi feito semelhante aos irmãos, para ser misericordioso sumo sacerdote. Veja o verso 17 e 18 depois. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer. Que coisa maravilhosa. Trocando em miúdos, ele não nos abandonará nunca. Todas as vezes que dissermos, orarmos, pensarmos, socorro, Senhor, ele estará lá, como uma torre forte, um castelo, uma fortaleza, presente. Cristo foi consolado na sua angústia por um anjo, mas ele não manda um anjo para nos consolar. Ele é o consolador por meio da pessoa do Espírito Santo. Veja só, irmãos. Ele é o sacerdote que faz a propiciação e que oferece o socorro constante, presente, mesmo sabendo que somos imperfeitos. Ou seja, louvado. Vamos orar? Meu Salvador, o que podemos orar a Ti depois dessas palavras? Que palavras poderíamos usar para Te enaltecer diante do que o texto bíblico já usa? Como poderíamos Te elogiar mais do que o próprio Pai te elogia? Tu és irmão, Tu és sacerdote, Tu és cheio de compaixão, misericórdia, olhando para nós com tanto afeto, com tanto amor, com tanta graça, Senhor. O mundo se perde nos seus delitos e pecados. Nós estamos em Cristo.
estamos em Deus. Enche o nosso coração de amor por ti, Salvador. Porque sabemos que o teu coração já está cheio de amor por nós. Ah, Senhor, o nosso retorno é tão pequeno. A nossa oferta de amor a ti é tão insignificante. Mas tu és tão misericordioso que mesmo na carência da nossa oferta, tu mesmo te ofereces como ela para ti mesmo. Tu sabes que não somos capazes de te satisfazer, então tu já te satisfizesse contigo mesmo e recebes a nossa pequenez como algo grandioso pela tua própria obra e pelos méritos que tu carregas na tua morte e na tua ressurreição. Tu és tão perfeito, Senhor, e sabes que mesmo regenerados nesta vida, mesmo salvos, convictos, conhecedores do Evangelho, somos ainda carregados de tantas mazelas que o pecado traz a nós. Tu sabes, Senhor, que mesmo deslumbrados com as verdades do Evangelho, ainda pensamos tanto nas coisas terrenas, ainda estamos tão presos aos pecados deste mundo e às seduções do nosso coração, e tantas vezes somos enganados pelo diabo. Ainda assim, tu não nos rejeitas, tu não se envergonhas de nós, tu não viras o rosto para nós, uma vez que tu morreste na cruz e ressuscitaste. O teu rosto está virado para nós, Senhor, favoravelmente. A ira foi afastada, a propiciação foi realizada. Estamos cobertos pelo sangue, aproximados pela graça, diante do trono da graça, como diz o autor aos Hebreus. Meu Deus, que coisa tão grandiosa e profunda. Ah, Senhor, abre o coração e os ouvidos e os olhos da tua igreja. Que isso não se perca, Senhor. Que o que aprendemos não se perca. Que essas palavras, que estes pensamentos, que estes ensinos se perpetuem em nós e que o teu amor encharque o nosso coração. Porque nós só conseguimos te amar porque tu, Senhor, nos amaste primeiro. Nós não temos nem amor para te dar. Nós só te damos por causa do teu amor, que é tão transbordante, que invade nossa alma, e devolvemos o teu grande amor derramado por nós a ti. Devolvemos a ti aquilo que nos deste. Na verdade, Senhor, tudo de bom que podemos te dar é o que tu já nos deste. É graça. É graça que é transformada em adoração. É graça que é transformada em gratidão. É graça que é transformada em alegria. É graça que é transformada em confiança, em fé. É graça que é transformada em submissão, em amor. Deus, seja louvado o teu nome. Seja louvado o teu nome para sempre. É o que nós te oramos, no nome de Cristo Jesus.